Sr. Presidente e membros do Governo. O Partido Popular Monárquico trata sempre estas questões autonómicas com responsabilidade. Como sabem, nós temos, em relação a esta questão, temos um histórico de seguirmos um caminho, de termos, de facto, um roteiro e não o abandonamos nunca e não entramos nunca em contradição com aquilo que defendemos em anos anteriores. Eu considero que o Partido Socialista conduziu muito mal esta questão. Muito mal. Quer do ponto de vista da coerência, quer do ponto de vista estratégico, quer do ponto de vista político. Foi, de facto, um desastre esta questão em relação ao representante da República para circunscrever o debate que já vamos depois, numa outra fase desta intervenção que estou a fazer, já vou às restantes questões. Mas para já vamos abordar a questão do representante da República. Bom, e o que é que o Partido Socialista fez em relação a esta questão? Começa por apresentar uma proposta, que é a proposta de extinção do representante da República. Aí estamos todos de acordo, menos o PCP e o Bloco de Esquerda. Portanto, há 4 partidos que estão de acordo com a extinção do representante da República. Depois, é evidente que não pode existir um vazio, do ponto de vista constitucional e estatutário, em relação a esta questão. É necessário que exista uma solução para que a arquitetura da autonomia continue e a arquitetura do Estado continue a funcionar. Evidentemente que não podemos remeter para a Assembleia da República, olha, nós queremos isto e os senhores resolvam, porque isso seria negar a própria condição da autonomia. Nós temos que ter uma resposta. Bom, a primeira resposta é, com que eu estive de acordo, com o Partido Socialista, é lógica. Nós defendemos o sistema parlamentar. O sistema parlamentar da autonomia tem ou não tem funcionado bem? Tem. Ao contrário daqueles que atacam o sistema parlamentar, que dizem que é instável, o sistema parlamentar autonómico tem ou não tem sido estável? Tem. Bom, há alguma razão para o modificar? Há alguma razão objetiva para modificar o sistema parlamentar açoriano? Não existe nenhuma razão para atacar o sistema parlamentar. Mas existe uma razão objetiva para retirar um representante da República que, de facto, significa a última coleção dos representantes coloniais. E, portanto, nesse sentido, eu acho que era um amadurecimento necessário da autonomia dos Açores. Bom, e aqui estamos de acordo. E então vamos manter o sistema parlamentar. Até aqui, eu acho que a questão está no âmbito da racionalidade. Quando é que começa a ser irracional? Quando o Partido Socialista, incrivelmente, começa a defender tudo e mais alguma coisa em relação a esta questão. Não serve tudo para resolver o problema do representante da República. Qual é a segunda resposta? A segunda resposta é criar uma figura que era a tal figura do Procurador da Autonomia. O Procurador da Autonomia, para não lhe chamarem Presidente da Região, para não ser a mesma coisa que o PSD, porque aqui há uma rivalidadezinha, mesmo que seja do ponto de vista terminológico. E então foram procurar um Procurador da Autonomia. E qual era a solução para a sua eleição? Agradecia que terminasse, Sr. Deputado. E qual é Termino já, Sr. Presidente. E qual é a solução? E qual foi a solução que encontraram? Qual foi a solução que encontraram para o Procurador da Autonomia? Para a sua eleição? Foi o método, e termino já, Sr. Presidente. Termino. Deputado Paulo Estevão, dá-nos a palavra. Só para concluir, o método que encontraram e que enviaram para vergonha deste Parlamento para a Assembleia da República, porque vai ficar nos registros da Assembleia da República que o Partido Socialista queria eleger o Procurador da Autonomia com um método que o Estado Novo utilizava depois da eleição do último ato eleitoral de Humberto Delgado, com um método que o Estado Novo utilizava para eleger o chefe de Estado. Isto é uma vergonha. Foram ao baú das recordações e foram lá procurar como é que nós fazemos a eleição, como é que nós vamos criar um colégio eleitoral. E é, de facto, uma cópia, e peço-vos para verificarem a alteração constitucional que se fez à Constituição de 1933 e para verificarem o método que era utilizado para eleger o chefe de Estado a partir de 1958 e vejam qual era a terminologia utilizada. É exatamente a mesma que os senhores vieram aqui propor. Ora, isto
É uma vergonha para o Parlamento que há uma proposta deste tipo seja enviada por parte do Parlamento dos Açores. Eu senti-me envergonhado com uma coisa destas. É evidente, isto é uma incongruência total. Porque há uma coisa, nós não queremos evidentemente eliminar a figura da representante da República, mas somos os defensores da democracia, da legitimidade, da eleição destes responsáveis. E os senhores serve qualquer coisa, até serve o método de eleição do Estado Novo, para nós não serve. E, portanto, os senhores, foi uma incongruência total. E depois o terceiro ponto, e termino, Sr. Presidente, o terceiro ponto era, então qual era a terceira proposta? Olha, então, nós não conseguimos encontrar aqui uma resposta, então serve tudo. Serve tudo. Olha, serve a proposta do PPM, serve a do PSD, serve o que vocês quiserem. Olha, enviamos para aí tudo, a terceira proposta é o que vocês quiserem. Isto é uma forma adulta de defender a autonomia. E depois o que é que esperavam que dissessem lá fora? Então os senhores não sabem o que querem e querem que nós agora é que vamos resolver este problema com esta incongruência total, com este amadorismo atroz em relação à... Sr. Deputado Paulo Estevão, tem que terminar. Tem que terminar. Termino, Sr. Presidente. Obrigado. É evidente que tudo isto é só a frase final, Sr. Presidente. É evidente que os senhores se comportaram politicamente de uma forma completamente irresponsável e, mais que isso, com um amadorismo tremendo em relação a esta questão.